Fala, minha galera, tudo certo com vocês? Hoje nós estamos aqui, eu e Pinduquinha. Tudo certo, Pinduca? Tudo certo, irmão. Nós vamos falar para vocês quais as 3 principais vantagens que o nosso Sebunzeira tem sobre os atletas que ele vai enfrentar pela primeira vez na Liga Profissional, competindo na categoria Open. Não se fala em outra coisa, apenas nesse evento. Muito badalado, pesagem, todo mundo, toda a mídia internacional ligadíssima para ver o que o Sebum apresentava. E ele chegou maior, hein, Pinduca? Eu também acho, né? Ele conseguiu aí, com muito pouco tempo, encher mais o físico. E pelo rosto dele lá que a gente viu, parece que a definição vai ser a de sempre. Qual que é a vantagem principal que você acha que o Sebum tem? Uma vantagem que eu vejo muito no Sebum é que ele tem um grau de definição muito bom. Ou seja, a separação muscular dele sempre fez dele um excelente atleta. Principalmente na categoria Classic Physique, que isso foi o grande diferencial dele em relação a todos os atletas. E ele tem uma estrutura óssea também que favorece ele demais, porque mesmo ele sendo um cara alto, ele tem uma largura de ombros, uma cintura escapular muito boa, o que faz com que ele não fique pequeno perto de ninguém. Me lembro dele quando ficou do lado do Big Ramy, Mr. Olympia. Sim, eu lembro. E o físico dele, altamente estético, perto do Big Ramy, não ficou pequeno e ficou muito melhor. Verdade, Pinduca. Esse dia foi histórico. Big Ramy campeão, Siban também. Big Ramy, um dos maiores atletas da história do nosso esporte. E o Sebum não fez feio frente a ele. Então, aí você já falou tecnicamente 2 vantagens que o Sebum tem. Um alto grau de definição. Exato. Associado a uma estrutura muito favorável para a categoria Open. Ele é alto, ele é largo. Ele é alto, ele é largo e isso deixa com que ele não fique pequeno. Os ossos são finos, Exato. apesar da altura. A estrutura do corpo dele é muito favorável para um bodybuilder. Perfeito, Pinduca, eu concordo muito com você. E aí sobra ali qual seria a terceira vantagem que ele teria sobre os outros atletas. Então, aí a terceira vantagem que ele tem em cima de todos os atletas é uma simetria e uma proporção também de alto nível. Não tem uma parte do corpo do Sebum que grite para nós, sou maior, por exemplo. O corpo inteiro dele está em harmonia, né? Ele tem uma leve desvantagem no dorsal, no duplo bíceps de costas, mas é só. Você pode ver que ele de frente, ele de lado, ele tem o mesmo desenvolvimento no corpo inteiro, o que é a proporção, e ele tem as mesmas medidas, né? Se você divide o físico dele em 2, as distâncias são as mesmas, o X dele é muito bom, então ele é simétrico e proporcional. Bom, então você falou aí exatamente como eu também penso. Nós temos um grau de definição muito bom, associado a uma estrutura excelente. Exato. E uma simetria, uma condição muscular invejável. Qual seria a desvantagem do Sebum frente a esses outros atletas? O volume. Exatamente. É aí que está a incógnita. Você acha que o Sebum vai conseguir pôr o volume necessário para ser um cara, para bater de frente, por exemplo, contra o Horse ou o Marty Fitzwater? Olha, nesse espaço de tempo pequeno, acredito que não foi suficiente para ele colocar esse volume igual do Martin e do Horse, principalmente em membros inferiores. É ali que eu vejo a grande desvantagem do Sebum. Esteticamente, por físico que ele tem um excelente quadríceps. Sem dúvida nenhuma. Mas, do lado do Martin e do Horse, ainda mais o Horse, que tem aquele quadríceps. Com pernas espetaculares. Com pernas espetaculares, cortadas, corte fundo. É ali que eu vejo a desvantagem do Sebum. Entendeu? Eu lembro que o Derek, por exemplo, quando era um 202, a perna dele era muito menor. Quando ele virou um Open, o que mais cresceu nele foram os dorsais e as pernas. Exatamente. Né? Então, para ir para Open, o atleta precisa ter um volume geral expandido. O Sebum tem genética para conquistar isso? Tem.
tem o problema da saúde dele, né, da doença autoimune, que não deixaria ele fazer um trabalho na Open por muito tempo, porque ele prejudicaria a saúde também. Mas esse espaço de curto tempo, quem nos garante que ele não apertou aí também no uso dos recursos para fazer um grande show nesse fim de semana? Com certeza. Um pouquinho de tempo o corpo aguenta, né? Aguenta e aguenta bem, viu? Ainda mais o Ciban, que tecnicamente ainda é um atleta jovem. Então, vamos esperar o melhor Ciban de todos os tempos agora? Com certeza. Sem dúvida nenhuma. E fica aquela incógnita. Mas, assim, nas pernas, eu acredito que não deu tempo suficiente para ele colocar um volume igual do Martin, do Horst e de outros atletas Open, que não vai dar para ele levar os caras na perna. Perna de lado é uma coisa, perna de frente é outra, né? E de costas também complica. Porque você vê que os atletas Open, de costas, você consegue ainda ver até o quadríceps do cara, o vasto lateral saindo para o lado, né? De costas. Aquele arredondamento. Aquele arredondamento. Que o Chris não tem, o Chau Clarida não tem. Que é o que eu ia falar agora. Nós temos também, além desses 3 concorrentes, o Chau Clarida, que seria um coringa. O Chau Clarida é um atleta... deles, por sinal. 42 anos. 42 anos, verdade, bem lembrado, Maurício. O Clarida, ele está no auge do volume muscular do físico dele. Ele não tem mais para onde crescer, mas ele tem um volume absurdo em relação à estrutura dele. Observando esses 4 atletas que são tecnicamente os com o índice esportivo mais alto, você tem alguma previsão que você possa falar? Primeiro vamos falar do Chau Clarida. Colocação, por exemplo? Exato. Então, assim, no meu ponto de vista técnico, do que eu conheço o físico dos 4 atletas, os 4 atletas indo na condição de palco, ou seja, sem nenhum problema de retenção, sem estar flat, né? Com aquela condição de palco que precisa ter para ser um campeão, então todos estando nessa mesma condição, né, esse critério fica empatado entre eles, que é a definição. Pensando nisso, eu vou partir para o volume, e do volume para a proporção e simetria. Pensando tecnicamente neles, para mim, o vencedor pela técnica seria, então, o Martin. Que hoje é o atual 4º lugar. Que, aliás, é o 4º colocado do Mr. Olympia Open, que não é qualquer coisa hoje. Que hoje, se a gente for analisar friamente, é o franco favorito. Exatamente. Então, para mim, pela lógica, ele será o campeão. Se eu coloco o Martin como campeão, para mim, o atleta mais próximo do físico dele nessa competição será o Horst. O Horst vai entrar mais definido nessa competição, né? Ele conseguiu puxar mais a definição, principalmente nas costas, e vai o cara que está mais próximo dele nisso, pelo volume muscular. E o Ciban em terceiro, porque ele não é fraco perto dos demais oponentes. E ele só perderia para o Martin e para o Horst por causa de volume geral do corpo. Porque algumas poses ele vai ser impressionante. Como a expansão de dorsal de frente, eu acho a dele a mais expressiva do campeonato. Sim. É uma pose que provavelmente ele ganha dos outros. Mas não é uma pose que faz um Mr. Olympia, né? E não faz um campeão hoje nessa categoria. Então vamos fazer aqui uma análise fria. Duplo bíceps de frente. Quem seria o campeão dos 4 atletas? Nossa, que difícil, hein, Júlio? Fala a verdade. Difícil mesmo a gente falar quem vai ser o campeão. Pelo volume, tem que ser o Martin. Martin, também concordo. Pelo volume. Agora, expansão de dorsais. Expansão de dorsais pela estética e a quantidade de músculo saindo para o lado até o antebraço é o Ciban. Você acha que o Ciban ganha? É o Ciban, acho que ganha na expansão de dorsal de frente. Tá, eu acho que já seria o Chau Clarida. Você acha que o Chau Clarida ganharia? Chau Clarida, porque é o mais preenchido dos 3. Ele é muito preenchido. Entendeu? Então, que no alinhamento geral eu prefiro o Ciban. Mas porque pelo fato de ser 212. Mas o Clarida também é um ponto forte dele, sim, essa pose. Peitoral melhor lado. Peitoral melhor lado.
de lembrar de detalhe e de conjunto, o Ciban também tem uma pedral de Também menor lado votaria nele. impressionante. Então aí nós já temos As duas três, melhores poses dele. os três empatados em primeiro. É. Né? E aí nós viramos de costas. Quando viramos de costas, Martin ou Chão Clarida? Duplo bíceps de costas, Exato. Martin. Martin também. Martin. E na expansão, E na expansão seria o Martin também, porque eu lembro do dorsal dele saindo lá de baixo. espessura, Espessura, exatamente, volume. volume. O melhor volume saindo de baixo é o Tríceps dele. melhor lado. Tríceps melhor lado, eu acho que o Horse tem condição de tríceps Sim. melhor lado ser o melhor. Boa, boa. Abdômen e coxas. Abdominal e coxas, nossa, o Horse de abdominal e coxas é impressionante. Sim, mas o Ciban também. O Ciban também. Mas eu acho que o Horse ganha na coxa dele. Então, aí eu acho que o Horse ganha. Horse. Horse. Nossa, não, ó, tá. Para vocês entenderem como que o jogo tá difícil. Tá, porque um ganha numa pose, o outro ganha na outra. Então, tecnicamente, vamos lá, vamos tirar o primeiro lugar. Colocamos aqui o Martin em primeiro lugar. Concorda? Eu concordo. Então, vamos lá, segundo lugar desses três que sobraram. Ó, dependendo desse jogo de poses, Pelo que você me falou, tá entre Horse e Ciban. exatamente. Eles estão Eles estão tecnicamente tecnicamente empatados. Exatamente. Vai depender muito do desempenho deles na hora do julgamento. Lembrando que aqui a gente está... A gente só está aqui criando uma hipótese Uma hipótese. do mas que a gente imagina não quer dizer pelas que imagens. vai acontecer isso Não. na competição. Não tecnicamente. necessariamente, né? Não necessariamente. Porque fato. lá depende da condição que cada um vier, depende de como eles pousarem, né? Se eles forem... Se um for displicente na hora de pousar, perde. Sim. Pode ser até o Martin. Exato. Se o Martin falar, já ganhei, e não pousar direito. For displicente, não, com certeza. Se então mostrar ele desleixo ali, porque o Ciban não vai errar. Porque o Ciban veio É uma máquina. E tem um outro fator favorecendo o Ciban, principalmente o Ciban. Qual? É a primeira vez que ele vai na categoria Open, né? E a imprensa está toda voltada para ele. E ele não tem obrigação nenhuma de ganhar. Nenhuma. Então ele está super tranquilo, feliz, está fazendo uma coisa que ele estava afim de fazer, sem pretensão de ser o campeão. Competindo há muito tempo, sempre sob pressão. É a primeira vez que ele agora coloca pressão nos atletas e não é pressionado. Porque ele é a incógnita. E os outros, então, que estão preocupados com o que ele vai apresentar. Ele não está preocupado com o que ninguém vai apresentar. Inclusive, ele trouxe um cara que é 2 vezes Mr. Olímpia, Chão Clarida, para essa competição. Falou, vamos lá divertir. Porque é o Ciban competindo. Então, para vocês entenderem a importância e o peso que esse atleta tem nessa competição. Será uma competição incrível. Pode ter certeza que nós estaremos na torcida. Afinal de contas, o nosso cavalinho tem chance aí de estar no top 3 e nós vamos continuar torcendo. Para quem sabe ele não seja o campeão. Não, Piniquinha? Cara, se isso acontecer, nós estamos com a vida ganha, né, amigo? Porque a gente... Estão deixando a gente sonhar. A gente economiza mais 2 semanas aí, que ele não vai precisar ir para o Big Man na Espanha. Exato. Isso para a gente já é muito bom para a preparação para o ano que vem. Economizar a ficha. Exatamente. Para que desgastar o atleta se ele está classificado? Ô, Julião, só lembrando que o Ciban, ele conquistou o Procard dele na Open e já foi logo direto competir na Classic. Sim. Em Sim. 2016. Sim. Então é meio que um de volta às origens do Ciban. É um de volta às origens, é um cara que tem estrutura para ser pesado, ele tem condição sim de vencer um show pro, não é que a gente está desacreditando do Ciban, mas o que nós não acreditamos é que esse pouco tempo de período pós-Olímpia até o Praga Pro para construir massa suficiente para bater de frente com esses que são os maiores atletas do planeta. Então é essa a nossa incógnita. Será que o Ciban depletava demais esse físico para poder competir na Classic Physique? Ou será que aquele realmente era um tamanho máximo de performance natural dele? Então é essa pergunta que fica e nós saberemos hoje, um pouco mais tarde. Hoje são as prévias e amanhã as finais, né? Exatamente. Hoje a gente já vai saber ali como que o Ciban vai se comportar diante desses atletas Open. Mas o fato é, o show vai ser impressionante. Eu estou muito otimista e também muito curioso para saber o que vai acontecer com o Ciban versus Horses versus Martin versus Chão Clarida. Julião, vamos colocar na tela aqui
que o bodybuilding sem Nutella, o Fernando Arroyo fez, esse comparativo do Horse com o Chris. Vamos lá. Dá uma olhada aí. Lado a lado ele. Pose a pose. Vamos lá. Duplo bíceps. Pinduquinha. Eu vejo vantagem para o Siban. Eu também. Nessa imagem que a gente está vendo. Nessa imagem pelo né? condicionamento, né? Mas exatamente. o que é a conta que nós temos que levar em consideração? O Horse tem volume suficiente para bater de frente. Nós sabemos dos pontos fracos do Horse, onde ele não vai pontuar, que são nas poses de costas. Mas a avaliação que nós temos do Horse é da última competição, onde nós já temos a certeza que hoje, aqui, durante a elaboração desse vídeo, o Horse já mandou atualizações para nós que nos mostra que ele está muito mais definido do que quando competiu na Romênia. Então vai ser uma nova versão do Horse para poder competir contra o Siban. Essa é a versão antiga. Então nós vamos ver aqui um Horse com certeza mais definido contra um Chris Bumstead bem parecido com aquele que está ali competindo, porque aquele Chris Bumstead já está alterado. Certo, Maurício? É isso mesmo. É isso. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Torçam pelo nosso brasileiro e, é claro, torçam pelo esporte. Se o Siban vencer, vai ser uma vitória também. Porque ele já deixou claro ali que se ele vencer, muito provavelmente, ele vai estender essa preparação até o Mr. Olímpia. Aí, qual que é o tamanho do estrago que esse atleta tem capacidade de fazer até o Mr. Olímpia, onde ele já tem um tempo hábil para poder construir mais massa e trazer um físico maior? Olha, se isso acontecer, vai ser... Como esse final de semana já é histórico para o nosso esporte, principalmente em relação com os fãs, né? Porque isso que o Sibum está fazendo é um presente para todos os fãs dele. Sim. E os fãs do esporte. E quem está lá do lado dele se imortaliza junto com ele nesse dia, certo? Então, assim, independente do resultado, ele seja vitorioso ou não, ou quem é que seja, todos estando ali lado a lado com ele serão eternizados. Daqui 20 anos nós vamos falar disso, né? Daqui 30 anos nós vamos falar disso. Sim. Quem vence é o esporte. Desse momento histórico para o nosso esporte. Agora, Sibum campeão, gente, ai meu Deus do céu. Haja coração. Ninguém vai parar de Haja coração. Vai parar de falar de Mr. Olímpia 2025. Para o esporte, isso vai ser sensacional. O mundo vai se voltar para... Quero saber qual que é o seu palpite. Deixa aqui nos comentários. Valeu, galera. Valeu. Tamo junto.